Você falou sobre uma característica que é evidente no nosso setor, que é de empresas familiares. Então, da sua construção, como o Andrei, CEO do Jardim da Saudade, esse passo a passo, esse progresso, desenvolvendo junto com a família e funcionários. Fala para mim, foi fácil, né? Você teve que mudar situações, você teve que se reinventar, você teve que planejar, né? Ou também foi acontecendo? O que você tem para falar disso? Você está perguntando sobre o processo sucessório? Sim. Tá. A primeira coisa que a gente pensa em sucessão da gestão é as pessoas terem conhecimento que o empresário de empresa familiar, ele está misturando os chapéus, né? Existe o chapéu do dono do patrimônio, o cara que tem as ações da empresa, que tem o patrimônio, o terreno, a máquina. Existe o chapéu de quem tem o planejamento das ações e a execução das ações. E existe o chapéu da família. Então, assim, quando pega uma empresa familiar que tem... Vamos pensar assim, 2 irmãos que trabalham na empresa familiar. Esses 2 irmãos são casados e têm filhos. Como a empresa é familiar, o primeiro passo é cuidar da família, a família entender o contexto daquilo. Será que o filho de um dos irmãos vai assumir futuramente, pretende assumir futuramente? E será que a empresa vai aumentar o faturamento suficiente para atender mais famílias? Porque, imagina só, se tem 2 irmãos e cada irmão tem 2 filhos, vai passar uma geração, vão ter que sustentar os 2 irmãos, que já serão avós, talvez, e vai ter que sustentar mais 2 filhos de cada irmão. Então, são mais 4 pessoas. E talvez mais de 4 pessoas que vai casar, 6 pessoas. Então, a empresa está preparada para crescer nessa velocidade? Para digamos, dar conta de sustentar essa célula familiar? Quando você percebe que isso não vai acontecer, ou que pode não acontecer, você começa a pensar assim, puxa, mas também pode acontecer que algum dos irmãos, alguns dos filhos dos irmãos, não tenha dom para aquilo, não queira trabalhar, queira ser dentista, queira trabalhar com médico, abrir uma outra empresa, fazer uma outra coisa, ou trabalhar para alguém, né? Não tem nada demais. Eu quero trabalhar numa empresa tal, XYZ. Cada um tem o seu propósito, né? Essa área familiar tem que ser cuidada e tem que ser bem entendida. O segundo chapéu, que é agora de trás para frente, né? Que era do patrimônio, são decisões patrimoniais que estão na mesa, né? Vai ser comprado um terreno para expansão? Vai tirar dinheiro de sócio para investir num outro negócio? Né? Vamos gastar esse dinheiro aqui trocando maquinário e ter uma qualidade maior? Isso é decisões patrimoniais. E as decisões de gestão na verdade, execução das decisões dos sócios do patrimônio. Que é assim, a gente tem um planejamento de aumentar o faturamento em tanto, para isso vamos ter tais projetos, vamos reduzir custo em tanto, para isso a gente vai ter que cortar daqui verba e vamos implantar um novo modelo XYZ que vai custar tanto, a gente vai acreditar nisso. Isso aí, a gestão, digamos, o conselho da administração vai desenhar esse cenário. E quem vai executar esse planejamento é o corpo de gestores. Então, quando você fala assim, puxa, eu sou um ex-diretor executivo. Eu sou um ex-diretor executivo que eu tinha um pé no conselho da administração porque a empresa familiar não tinha essa organização separando família, patrimônio e gestão. A partir do momento que a gente separa, a gente percebe que é a forma mais saudável e mais eficiente de cuidar da empresa. Porque o gestor ele tem a responsabilidade de executar o planejamento. Ele não tem a responsabilidade de planejar, ele até pode ajudar na concepção do planejamento, mas não é a responsabilidade do gestor. Então, essa execução do planejamento, a melhor coisa é ter as pessoas no local certo e ter as melhores pessoas. E não necessariamente a melhor pessoa é alguém da família. Pode ser? Pode, não tem nenhum problema com isso. Mas essa pessoa da família tem que estar preparada.
E historicamente no mundo dos negócios, antigamente a gente falava que um CEO durava 20 anos. Aí passou para 10 e agora já está em 5. Então é saudável para a empresa, para os grupos empresariais que estão em crescimento, trocarem de diretor executivo, de CEO, a cada 5, 8 anos. Porque traz visão nova, traz energia nova para a empresa. E acaba desenvolvendo novas possibilidades e dão saltos maiores. É diferente de uma empresa, né, 100% familiar, não profissionalizada, porque empresa familiar não é um problema. O problema é não ser uma família empresária. São coisas diferentes, uma família empresária e uma empresa familiar. Família empresária pensa como empreendedores. Então, se está sobrando verba aqui, por que não abrir um novo negócio correlato? Por que não ter uma startup dentro da tua empresa e fazer outras coisas, outras tentativas? Isso é família empresária, que está pensando em negócios. Empresa familiar é diferente. Uma empresa familiar é aquela que o tio trabalha, o primo trabalha, o cunhado agora, né, casou, vai ter que dar um lugar para trabalhar. Essas empresas, historicamente, elas estão fadadas ao fracasso. Num dado momento, não vai dar certo. E quando a gente percebe isso? Quando você começa a olhar a pirâmide da família. Porque a família vai passando, o tempo vai passando. Passou 30 anos, é uma geração. Passou mais 30, é outra geração. E num dado momento, não tem como produzir 100% de pessoas eficientes. E mesmo que produza pessoas eficientes, a empresa ela tem que duplicar em tamanho a cada geração, no mínimo, para dar conta de atender as expectativas das famílias, a parte financeira. Ou vai cair o patrimônio de todo mundo. Então, por isso que vamos falar assim, não é um mal, é um bem necessário fazer o processo de sucessão. Não que você não execute o processo, mas que você planeje ele, e nem que seja devagarinho, demore 10, 15 anos, mas você tem a pessoa certa no lugar certo. E a pergunta foi fácil? Não, foi muito difícil. Foi um projeto de 7 anos. E eu considero que eu fiz rápido ainda, um processo de 7 anos, essa sucessão. Foi muito bem planejado, a gente foi muito bem assessorado, eu ganhei muita experiência nesse processo de sucessão. Faria, assim, muito mais facilmente um outro processo desses, né? Eu teria uma outra visão já, porque a experiência leva a gente a ter visões diferentes. Tem muitas coisas que a gente deveria ter cuidado que a gente não cuidou, mas no final das coisas eu entendo que a gente teve um grande sucesso. A gente conseguiu seguir à risca nosso planejamento, que era pegar alguém de dentro da casa e desenvolver essa pessoa para ter um patamar de direção executiva. Muito bom, Andrei. Eu acredito também que até eu e o Andrei já conversamos bastante sobre isso, não contratar quem você não pode demitir, né? Partir desse princípio. Porque, às vezes, o contexto familiar é um enfoque aí do nosso segmento do luto, que são várias empresas que participam dessa realidade. Mas é, às vezes, um amigo também, um conhecido, que você coloca para trabalhar junto com você e depois você envolve emocionalmente aquela situação, né? Por achar que é algum tipo de obrigação mantê-lo ali ligado a você, mantê-lo na sua empresa, e esquece que ali é um negócio. E um negócio ele precisa sobreviver. Não é isso, Andrei? Eu vou dizer o seguinte, eu tenho um amigo meu que eu falei assim, cara, não contrate quem você não possa mandar embora. Não, mas é que se a pessoa é boa, acho que vai dar certo e tal. Então, contrate com a carta amarela. Ele, carta amarela? Faça o seguinte combinado. Você combina com a pessoa, estou te contratando e a gente é amigo. A carta amarela é o seguinte, não importa o motivo, e a gente está combinando isso, não importa o motivo, e eu não tenho que dar explicações, e nem você dar explicações. Existe uma carta amarela, duas, na verdade, uma no seu poder e uma no meu poder. O dia que a gente chegar na mesa e colocar a carta amarela na mesa, a gente tem que ter a ciência que acabou, ou eu saio da empresa, ou a pessoa sai desligada da empresa. Mas a carta amarela serve um combinado assim, não tem o que discutir, não importa os motivos, não importa, mas por que aconteceu isso. Se isso for muito bem combinado, pode funcionar, mas você tem um risco de perder amigo, né? Assim como você tem um risco de perder o relacionamento com o familiar. Ou ainda cunhado, né? Que a gente diz que cunhado não é família, né? Mas é verdade. Grandes brigas familiares, graças a Deus não é o nosso caso, mas grandes brigas familiares acontecem
justamente numa célula dessa, de cunhado, brigar e quebrar o pau e desestrutura todo um trabalho. Né? Com certeza. Então, na dúvida, não arrisque, gente. Siga esse conselho. Mesmo que a carta amarela seja uma opção, você tem que estar ciente que um ou outro vai poder utilizá-la. Então você está preparado emocionalmente para realizá-la? Né? Se você não tiver, o melhor é buscar no mercado um profissional. É simples. Né? Às vezes é a gente que quer complicar o processo, né, André? A gente complica.